Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra nós estamos e clamamos, ó Deus, de que o Senhor fale conosco. Que o Senhor quebre, ó Deus, o nosso coração. E nos ajude, ó Deus, a levar uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida, ó Deus, que é a melhor coisa que uma pessoa, que um homem, que uma mulher pode entender, que são os caminhos do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Imagine você que o seu filho, quem tem ou quem vai ter ainda, imagine que o seu filho foi escolhido, ainda criança, para ser o líder que vai levar esse país à mudança de fato. Que vai levar esse país a uma estabilidade econômica boa, que vai trazer segurança para todo mundo. Você vai se sentir bem em andar pela rua, você pode andar tranquilo. Imagine você que o seu filho vai trazer a este país uma educação de qualidade, onde você não precisa desembolsar tanto dinheiro para isso. Imagine você que você teria recursos para isso. Você sabe aonde é que seu filho precisa chegar, o que ele precisa ter, e você tem recursos para isso. Provavelmente, você colocaria o seu filho na melhor escola, com os melhores líderes. Você buscaria as melhores mentes, não só desse país, mas do mundo, para que fossem mentores, tutores do seu filho. Nós pensamos assim. E a verdade é que nós nem imaginamos que os nossos filhos serão assim, mas nós já investimos tudo o que nós temos e que não temos neles. Mas Deus, o Criador de todo o universo, dono de todas as coisas, fez seu filho nascer numa estrebaria, viver com gente pobre e simples e morrer numa cruz. Quem pôde conhecer a mente do nosso Senhor? Irmãos, nós estamos começando a série de mensagens além da nossa imaginação. E a mensagem de hoje é a sabedoria de Deus revelada na cruz. A igreja de Coríntios tinha um problema sério de viver em divisões. A igreja de Coríntios era um povo fácil de fazer facções, fazer partidos dentro da igreja. E no texto anterior, no parágrafo anterior, que vai do 10 até o 17, Paulo está combatendo uma notícia que ele recebeu, uma carta que ele recebeu, dizendo que tinha gente falando meio assim: não, mas eu sou discípulo de Apolo.
Outros dizendo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros dizendo, eu não sou de Cefas e nem de Apolo, eu sou de Paulo. E outros falando, mas eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Mas não era uma intenção, digamos assim, maleável, era uma intenção de dizer, eu só sigo a Cristo. E a discussão em volta era o batismo. Apolo me batizou, é melhor do que o seu, que é Pedro. Não, Paulo me batizou, é melhor do que o seu, do que é Pedro e Apolo. E aí Paulo está virando para aquela igreja e está falando assim, gente, o que isso interessa? E ele fala, eu batizei a poucos. Porque isso não é o sentido do evangelho. Não importa se é com pouca água, não importa se é com muita água, não importa se você deitou nas águas, não importa jogar água sobre a sua cabeça. O que importa é você entender a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho está contida na cruz. A mensagem do evangelho passa na cruz. Paulo começa a dizer qual é o conteúdo dessa mensagem. E aí ele começa o verso 18 dizendo, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, para que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Paulo apresenta aqui duas classes. E eu quero te perguntar em qual classe você se identifica. Ou há a classe daqueles que creem, que entendem do poder da cruz, há a classe daqueles que sabem do Cristo que padeceu, que morreu na cruz, e daqueles que falam, é loucura. Não dá para ser desse jeito. Qual classe você faz parte? Os que estavam se perdendo sustentavam que a pregação de Paulo era uma tolice. Era uma burrice, porque afinal de contas, como ele vai declarar que Deus é poderoso e vai morrer numa cruz? Como que Paulo fala que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era sacerdote, que Jesus era rei, que Jesus era profeta, que ele era soberano, que ele era poderoso, mas vai morrer numa cruz? Como que isso é possível? E eles combatiam a Paulo, aliás não era Paulo, a mensagem de Paulo e os crentes de Corinto dizendo, como vocês podem crer num Cristo que morreu numa cruz? Como vocês vão acreditar no Jesus que nasceu e viveu simplesmente entre os homens simples, morreu numa cruz? Hoje essa verdade ainda é questionada. Há aqueles que dizem, que afirmam que não haver possibilidade de crer em um Deus pregado numa cruz. Porque afinal de contas, irmãos, só morria na cruz quem era maldito, criminosos, que não davam mais para viver em sociedade. Só morria na cruz aqueles que estavam oferecendo perigo eminente à sociedade. E Jesus morreu nessa cruz. E Jesus padeceu nessa cruz, fazendo-se maldito. Mas Paulo fala, porque a palavra da cruz é poder para os que estão sendo salvos. Irmão, sabe qual é o dia mais tenebroso do mundo, da história da humanidade? Engana você se você pensar que é o dilúvio. Engana você se pensar que é as duas guerras que houve. O dia mais tenebroso, o dia mais triste e mais sofrido da história da humanidade foi o dia que Cristo padeceu na cruz. Aquele foi o dia mais triste. Marcos registra isso. E veja que a morte de Cristo, irmãos, ganha um destaque maior na Bíblia do que o seu nascimento. E aliás, a morte de Cristo vai dizendo hora a hora, vai dizendo dia, mas o nascimento não. Na cruz, na hora terceira, ele é crucificado, é insultado, é cuspido.
na cruz, na hora sexta, a terra escureceu, não houve sol, não brilhou a luz, tomaram-se as trevas, reinou-se a treva. Na cruz, o nosso Cristo foi moído até a hora nona, 3 horas. Ali, ele se sentiu só. O Pai não podia atendê-lo, porque ele estava com o meu e o seu pecado em mãos. Ali, ele sentiu a ira de Deus que nós tínhamos que sentir. Ali, ele morreu. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O centurião que estava na sua frente olhou e entendeu naquele momento: ele de fato é o Filho de Deus. Mas morreu na cruz. Paulo vem dizendo: aonde há que há poder nisso? Paulo, na realidade, ele vai sustentar, meus irmãos, o seu argumento dos versos 19 a 21, uma citação 19 de Isaías 29, 14, dizendo e virando para eles e falando bem assim: aonde está o sábio? O que eles podem fazer? Remetendo aquela ideia do Egito, porque os sábios, quando Moisés entrou, quando Moisés mostrou a soberania e o poder de Deus, os sábios do Egito não puderam fazer nada. Os sábios do Egito não puderam salvar o Egito. A mensagem da cruz demonstra que as ideias humanas passam, mas a mensagem da cruz não se apaga. As ideias que os homens inventam e pensam passam, mas a mensagem da cruz se torna forte a cada dia. Tiago, ele diz que a sabedoria do mundo, ela é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria do mundo não pode trazer nenhum benefício e não pode demonstrar e mostrar quem é Deus. Pelos métodos do mundo, não é possível conhecer a Deus. Por isso, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder para aqueles que estão sendo salvos. É poder para aqueles que creem. É poder e esperança para nós. Mas Paulo também fala do conteúdo dessa mensagem, dizendo que aprove a Deus, no verso 21 ainda, salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus quis salvar o homem por meio da cruz e por nenhum outro meio. Deus quis salvar o homem por meio da morte de Cristo na cruz e nenhum outro meio. Não é a sabedoria humana, não é o que os homens inventam, não é o que os homens pensam, não é o que os homens fazem ou deixam de fazer, mas é a cruz de Cristo que nos reconcilia com Deus. Os judeus viviam pedindo para Jesus sinais. Mostra-me que tu és o Filho de Deus. Mostra-me que de fato o Senhor pode fazer alguma coisa. E até na cruz eles ficaram questionando, eles ficaram mexendo, eles ficaram imprensando Jesus, dizendo: se o Senhor é Deus, salva a ti mesmo. Mas ele não veio para fazer sinais. Marcos capítulo 8, verso 12. Jesus respondendo aos judeus, ele diz assim: porque essa geração pede um sinal. Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. O que de Deus nós conhecemos já está revelado. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Versos 19 a 22. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, enculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inventaram tanta coisa sobre a criação, inventaram tanta coisa sobre a origem da criação, que se tornaram loucos, que se tornaram perdidos, nulos. Paulo defende que a mensagem da cruz é pura e simples. A mensagem da cruz não usou dos métodos humanos. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja, falando assim: irmãos, eu não procurei a sabedoria de homens, eu não procurei o conhecimento de homens, eu não procurei saber o que filósofo tal, da época tal, está pensando, mas tão somente a verdade do Evangelho, da cruz. É isso que eu prego para vocês, e é isso que importa. O que converte o coração, irmãos, não é a eloquência do pregador, mas a mensagem da cruz. É isso que converte o coração. É isso que faz a nossa vida mudar. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, pela mensagem da cruz. Mas Paulo também vai dizer que ele prega a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Todo aquele que Deus chama, escolhe essa verdade. Irmãos, nós não devemos perder o sono se os incrédulos não creem na mensagem da cruz. E eu não estou dizendo que você não deve pregar, você deve pregar a tempo e a fora de tempo. Mas eu estou dizendo que aprove a Deus demonstrar só aos eleitos. Aprove a Deus fazer com que você entendesse quem era Jesus. Aprove a Deus escolher um povo para si, para entender essa mensagem da cruz. Porque ela é poder, porque ela nos chama eficazmente. Os chamados sabem que Cristo crucificado é poder. Poder, porque o poder de Deus exerceu a sua imensa graça de nos salvar. Poder, porque na cruz os nossos pecados são pagos. Poder, porque na cruz Cristo morreu para que eu tenha vida. E os sábios desse mundo não vão entender. Porque afinal de contas, alguém pode morrer por um justo, por alguém bom. Mas alguém vai morrer por um monte de gente que não está nem aí para ele. Um Deus vai morrer para um povo que blasfemou contra ele. Um Deus vai morrer por um povo que bateu na cara dele. Um Deus vai morrer por um povo que no dia do julgamento escolheu libertar um criminoso, mas condená-lo à morte de cruz. Aprove a Deus nos salvar pela mensagem da cruz. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16. Por isso, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. Meus irmãos, eu quero convidar você a... Se você não parou para pensar na realidade da cruz, se você nunca leu
Quero desafiar você a fazer isso. Enquanto nós, como crentes, estamos preocupados em que cor vamos pintar a igreja, que eu não concordo com o irmão, que eu não aceito o jeito que o irmão pinta o cabelo, se é para trás, se é para frente. A mensagem da cruz é acima disso. Confesso que na hora do louvor, eu estava lendo ali, e na realidade, irmãos, preparar essa mensagem foi um processo, não vou dizer que sofrido, porque deparar com essa maravilhosa graça, mas um processo difícil. Fazer o estudo, então, para os grupos pequenos foi mais difícil. Irmãos, o Deus soberano sobre todos, o Deus que no estalar de dedos pode mudar toda e qualquer situação, um Deus que pela sua voz, pela sua palavra, mandou à existência todas as coisas, um Deus que fez a mim e a você do barro e soprou na nossa narina o fôlego de vida. Esse Deus soberano, por amor a nós, escolheu viver num corpo. E aí pense você em um Deus nascer como criança, ser tratado como criança. Os pais tendo que fugir de um lado para o outro. Um Deus que podia assim estalar os dedos. Um Deus que podia virar para Pilatos e falar: não, Pilatos, de fato, o que você entende é isso mesmo, eu sou Deus, eu sou soberano. Tanto é que Pilatos fala para ele assim: você não fala nada. E ele mudo, não abre a boca. Escolheu morrer na cruz. Por quê? Pelo meu pecado. Pela minha culpa. E isso deve me desafiar e me fazer, como Daniel fala, fazer corar o meu rosto e falar: meu Deus, tem misericórdia, me ajuda a ter uma vida que te agrada, porque o Senhor morreu para isso, para que eu tenha vida. Então que a minha vida seja para a glória de Deus. Se você acha que você sofre, ô meu irmão, Cristo sofreu muito mais por você. Muito mais. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Porque o poder de Deus, mesmo sendo fraco, é mais forte do que o poder dos homens. A cruz, irmãos, não derrotou a Cristo. Muito pelo contrário, mostrou a sua soberania. Cristo não venceu na cruz o diabo já nasceu derrotado. Ele já desceu do céu derrotado, mas ele venceu na cruz a morte, aquilo que me separava de Deus, aquilo que me distanciava de Deus. Ele venceu na cruz, sim, aquilo que me distanciava do Senhor. Ele morreu para que eu tenha vida e seja reconciliado com Deus. A mensagem da cruz é somente para aqueles que creem. Você crê nisso? É por isso que Jesus falava por parábolas. Os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? É para que os sábios não entendessem. E vamos lembrar que Paulo também era escriba de formação, e ele pergunta: onde está o escriba?
Porque não foi o conhecimento dele superior que fez entender a mensagem da cruz, mas foi Cristo revelar-se a ele. É algo grandioso para entender. E o que inquieta os homens não é simplesmente o fato de Cristo morrer numa cruz, não é simplesmente o fato de o sepulcro estar vazio, não é simplesmente o fato deles ter ressurgido, ressuscitado, aparecido uma multidão. Mas o que intriga a todos é que ele fez isso por amor. E como é que você se apropria isso? Pagando? Fazendo o sacrifício que a Bíblia chama de tolo? Não. É oferecido a mim e a você de graça. De graça. Esse é o amor de Deus por nós. Ele morreu numa cruz, viveu no mundo, foi moído para que eu e você tenhamos a vida de graça. Na cruz, ele rasgou o nosso escrito de dívida, porque era nós que devíamos estar lá, era nós que tínhamos que ter padecido, mas ele veio e cumpriu. Pensar nisso, irmãos, é pensar no seguinte: imagine você que você está devendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, vamos pensar aqui, sei lá, 1 milhão. Tá bom, Davi? Sei lá, vamos pensar aqui, 1 milhão. E aí, você resolve no banco. Você não tem dinheiro para pagar, mas você resolve no banco. Porque afinal de contas você é honesto, você quer cumprir com seus deveres. E aí você chega no banco e o seu gerente vira para você e fala bem assim: foi pago. Mas só que a dívida paga não mudou a sua situação. Você continua falido. Deus pagou a nossa dívida e depositou um bônus: vida em abundância. A salvação, a reconciliação com Deus. Essa é a simplicidade do Evangelho, meu irmão. Essa é a mensagem da cruz. O Cristo que morreu para pagar as minhas dívidas. O Cristo que morreu para vencer a morte. O Cristo que morreu para ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você entendeu essa mensagem, e se você já entendeu que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a glorificar esse Deus. Se porventura você está entendendo hoje, agora, e quer entregar a vida a esse Deus que morreu por você, e é isso mesmo, de graça, porque Ele te ama, simplesmente, não pelo que você fez, nem pelo que você é, mas o porquê Ele quer fazer em você. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus também. Se Ele está batendo na porta do seu coração, abra. E Ele vai entrar e vai ceiar com você. Curve a sua cabeça. Enquanto os irmãos do louvor cantam essa música, quero convidar você a quebrantar seu coração diante do Senhor. Ou agradecê-lo, ou entregar sua vida a Ele. Seus
você entendeu essa mensagem, deseja entregar sua vida a Jesus da cruz. Jesus que morreu para que eu e você venhamos ver. Se porventura algo que te impeça, quero me colocar à sua disposição. Não que eu saiba nada, mas com certeza vai ter alguém para orar junto com você. Mas não fica adiando isso, porque um dia Deus não vai vir como advogado. Haverá um dia que Ele virá como juiz e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. E para outros Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E o meu desejo é que você esteja no mundo. Vinde benditos de meu Pai. Vamos orar. Deus, que palavras nós podemos dizer para a grandeza do seu poder e da sua sabedoria. Ó Deus, nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos. Reconhecemos, ó Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Que sem Ele, ó Deus, é impossível estar junto contigo. E, ó Deus, a cada vida aqui, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor visite com o Teu Santo Espírito. Acerte, ó Deus, os caminhos que necessitam ser acertados. Abra os corações, ó Deus, que necessitam ser abertos. Troque, ó Deus, o coração de pedra e coloque o coração de carne, que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus. Ó Deus, nós agradecemos pela cruz, pela morte que nos deu. E nós louvamos a Deus, porque a morte não pôde deter Jesus. E hoje, assentado à Tua destra, intercedendo por nós, nos colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.